Fala pessoal, tudo bem? De volta com mais um episódio do meu canal do Santos para falar da segunda vitória do time no Campeonato Brasileiro da Série B. Vencemos hoje o Avaí por 2-0 fora de casa. Santos agora lidera a competição, 2 vitórias, 4 gols marcados, nenhum gol sofrido. E nesse vídeo aqui a gente destrincha um pouquinho do que foi essa partida, o que teve de positivo, o que teve de negativo e, claro, projeta também o próximo confronto na terceira rodada da Série B. Mas acho que antes de começar é importante pôr ali em perspectiva um pouco do que esse time repetiu de erros versus o primeiro jogo, a estreia na Vila Belmiro. Outro jogo em que o Santos criou pouco, não teve ali repertório na primeira etapa, apesar que, diferente da estreia, dessa vez o Santos cria um pouco mais em termos de agressividade, chuta ao gol, que foi bem diferente da primeira etapa, mas mesmo assim sai com 0-0 na primeira metade do jogo, com a sensação de que o time estava no ritmo de sextou, né? O horário já não era dos melhores. Jogar de sexta-feira às 8 da noite era para quem queria muito acompanhar o Santos para poder ligar a TV. Todo mundo aí curtindo o início do final de semana, mas nós santistas estamos ali curtindo esse novo momento de Série B. Mas acho que, apesar de um primeiro tempo muito apagado, muito preguiçoso, pouca velocidade, acho que poucas interações entre os setores do campo, o time mostrou um pouquinho mais. Ainda não é um futebol vistoso, e eu falei isso até no primeiro vídeo do jogo de estreia, de que a intenção é pontuar e a intenção não é dar show, e acho que isso aí é um bom parâmetro, né? Mas dá para jogar mais. Até porque os adversários, pelo menos nessas 2 primeiras rodadas, não foram adversários que geraram muitos problemas para o Santos. Assustaram, conseguiram chegar até o gol do João Paulo, mas não foi uma coisa de recebemos um amasso, não conseguia sair de trás ou alguma coisa assim. Pelo contrário, dessa vez até conseguiu criar um pouco na primeira etapa, mesmo saindo com 0-0 e mesmo tendo ainda uma produtividade baixa. Eu encaro esse primeiro tempo ainda como uma oportunidade de melhorar daqui para frente. Apesar disso, no segundo tempo o time consegue mudar um pouco a postura, e no momento que ele muda a postura começam a surgir algumas jogadas que foram importantes no primeiro jogo e novamente foram importantes no segundo, que é o lado individual. Os 2 gols do Santos, ou os 4 gols do Santos na competição, todos eles são de jogadas mais agudas, em que principalmente os pontas e os jogadores de lado avançam para cima dos defensores de uma maneira um pouco mais individual. Até por uma questão de tipo de competição, o Santos precisa jogar um pouco mais nesse estilo. O posicional do tático das equipes na Série B vai ser sempre maior do que a qualidade individual. Os times tendem a querer jogar muito mais em grupo do que em cima de um jogador específico, ou trabalhando jogadas para uma finalização que seja muito mais individual. Os times vão criar para tentar construir jogadas mais coletivas. O Santos, quando tenta jogar assim, esbarra numa barreira defensiva, geralmente que o adversário coloca linhas muito para trás, e isso aconteceu na primeira metade do jogo da estreia e que acontece de novo nesse segundo jogo. Quando foi para cima do adversário, no primeiro gol de hoje, o JP Sherman vem para dentro, corta para dentro, joga para o pé esquerdo, que não é o pé bom dele, bate no gol, essa bola desvia, mata o goleiro dos caras, e aí você, abrindo o placar, você percebe a maneira como o peso que existia dentro dos jogadores sai. O time fica mais solto, você começa a ver jogadas principalmente no meio de campo. E eu vou daqui a pouco falar um pouco do que eu tenho visto desse meio de campo do Santos, mas principalmente como que a troca de passes flui melhor, como os jogadores se sentem um pouco mais à vontade para tentar tabelas, tentar aproximações e triangulações. E isso vai fazer muita diferença em todos os jogos que o Santos fizer durante essa passagem pela Série B. Não só construir
o bloco coletivo, mas aproveitar as oportunidades para jogar de maneira individualista, jogar no 1 contra 1, colocar os pontas para serem um pouco mais agressivos do que vem sendo nessas etapas. Essa mudança depois do gol é o que troca um pouco a percepção do time dentro da partida. Sai de um modelo que está muito mais posicional e vai para um modelo muito mais individual, e nessa aí começa a criar espaços e começa a criar boas oportunidades. Não vou entrar jogador a jogador, mas quero destacar alguns pontos interessantes desse jogo aqui. Primeiro deles, o JP Sherman, menino que começou esse ano a participar das partidas do time principal, já demonstrou muita qualidade nos jogos que havia entrado no decorrer da partida, e hoje como titular, na minha visão, conquista a posição. Eu acho que tanto o Aderlan quanto o Rodrigo Ferreira vão ter muitas dificuldades de reassumir essa titularidade, porque o JP Sherman entrega muito bem. Vai bem no ataque, vai bem na defesa, consegue ser agudo, consegue ser defensivo, constrói e apoia mais os pontas. No primeiro tempo com o Otero apagado, e vou falar do Otero também, mesmo assim ele consegue criar esse apoio, e isso era uma coisa que faltava muito até em alguns momentos no próprio Campeonato Paulista. Mas o JP, para mim, ganhou essa posição e vai com certa tranquilidade continuar sendo o dono da lateral direita do time. Outro ponto super positivo é o Gil, e é uma sacanagem o que joga o Gil, super tranquilo. O cara parece que joga só com a experiência, não precisa nem tanto utilizar o físico. Hoje também, jogadas em que ele simplesmente se posiciona de uma maneira incrível, para a jogada, mata a jogada e sai jogando. No final do jogo ainda tem um lance que ele até faz uma proteção, finge que vai fazer um recuo, mas já gira o corpo de novo de volta para o campo de ataque e sai jogando. O Gil faz uma temporada muito, muito, muito acima da expectativa. Era um cara que tinha qualidade, mas não vinha numa fase boa, e agora no Santos parece que a entrevista que ele dá falando que voltou a ter alegria a jogar bola, parece que é real, porque de verdade tem feito uma excelente temporada e é uma base de sustentação muito forte para esse time do Santos. Tanto é que nessas duas partidas o Santos não foi tão agredido e sai sem ainda ter levado nenhum gol na competição. No ataque, o Furt tem que ser o camisa 9, não estava jogando esses últimos jogos aí por conta de lesão, mas o encaixe dele com o esquema tático que o Carille coloca em campo favorece o jogo do Furt, não só na questão de finalização, mas no ponto dele conseguir usar o pivô para criar espaço, principalmente para os pontas e para o meio, do meio campo do Santos. Então o Furt vai muito bem, deve provavelmente ser o titular a partir de agora, tendo 100% da condição física, e faz um gol hoje importante também para que ele não fique só naquela sensação que existia muito com o Caio Jorge lá atrás, de que era um centroavante que não fazia gols, que só criava espaços para os demais jogadores de frente atuarem. E agora o Furt me parece ter uma condição de fazer essa função, de criar jogada, fazer o pivô, criar espaço, mas também de finalizar e criar aí a sua própria condição de gol nas partidas. O Guilherme, que é o Lucas Braga que ataca, eu acho que ele começou uma temporada um pouco tímida, ao longo do tempo foi ganhando mais confiança. Hoje é um jogador muito importante no esquema tático do Carille pela questão defensiva, mas nesses últimos jogos, e a exemplo do que fez no segundo gol hoje, é um jogador que quando é agudo pode sim criar muito espaço. Ele tem uma jogada de linha de fundo em que ele joga na velocidade e cruza para trás, que pode gerar muitas oportunidades para o Santos, além de ter uma boa bola parada em escanteio, em falta, em cruzamento, ele tem ido muito bem. Acho que o Guilherme conquista com méritos essa titularidade, tanto é que as alterações sempre acontecem do outro lado e ele permanece praticamente o jogo inteiro, e pode ser que com essa participação no ataque, que é a função dele, ele consiga gerar ainda mais condições de criar um lance agudo, e esse lance consiga ser traduzido em gols para o time do Santos. Foi bem também o Guilherme hoje. Escobar estreou, me parece que
foi sincero na coletiva de apresentação dele quando ele falou que era um lateral equilibrado, que vai bem no ataque, vai bem na defesa. Não foi brilhante em nenhuma das duas funções, mas também não foi decepcionante. Conseguiu entregar bem, parece sim ser um nome que vai ao longo do tempo ganhar essa titularidade, ganhar essa posição dentro do time. Pode ser que com os treinamentos mais constantes do Souza, ele ao longo do tempo cria essa disputa, mas nesse momento me parece que ele já sai um pouco da frente do Rainer, que é o lateral que veste até a camisa 3 na Série B, que deveria estar na lateral esquerda, mas tem jogado muito mal nas vezes em que entrou, principalmente nesses últimos 3 jogos em que ele participou. Então Escobar faz uma estreia legal e entrega bem na sua primeira participação com a camisa do Santos. Agora, pontos que me preocupam e que me deixam aí com a pulga atrás da orelha para a sequência que o Santos vai ter dentro da competição. O primeiro é o Morelos, o atacante versão PlayStation, tem a versão gordinha e tem a versão Slim. Em nenhuma das duas versões ele tem mostrado muita coisa para entregar para esse time. Hoje ele tentou ser mais participativo, a perda de peso muda a porcentagem de participação dele dentro do time, mas ainda não de uma maneira efetiva que construa algo positivo para o Santos. Apesar que nesse modelo que o Carille gosta de jogar, ele de costas para o gol, ele vai ter muita dificuldade. Eu acho que esse é um ponto importante para ser levado na análise do Morelos. Eu sei que todo mundo tem uma expectativa um pouco mais alta com ele em razão do salário que ele ganha e não propriamente pelo futebol que ele já entregou, mas o Morelos talvez numa formação em que tenham 2 atacantes, ele e o Furt, por exemplo, ou ele e o Bigode, enfim, ele pode render um pouco melhor porque o primeiro toque na bola seria feito pelo Furt no pivô para segurar a bola e ele entrando de frente um pouco em velocidade, fazendo a ultrapassagem no zagueiro, pode gerar uma condição de finalização melhor. Então o Morelos eu acho que vai ter oportunidades ainda na temporada, mas pode ser que o esquema hoje não ajude ele atualmente no time, e aí pode ser um ponto inclusive para uma tomada de decisão se o Morelos vai se encaixar nesse elenco ou não, porque não dá para ficar esperando o Carille mudar o esquema tático. A gente sabe que o Carille vai mudar muito pouco ao longo da temporada. Outro que também deixou uma pontinha aí de preocupação foi o Juliano, muito apagado, muito discreto no jogo. Parece que ele está jogando tão avançado que ele não consegue mais fazer aquela função de criação, de distribuição de jogadas no meio campo, e isso perde um valor alto na contribuição dele no time, porque se a gente já tem uma dupla de volantes que constrói muito bem, ele seria uma peça fundamental para dar uma vazão dessas construções geradas a partir do campo de defesa e começar a acionar os 2 pontas. O Juliano hoje, de novo, muito apagado, e aí eu tenho um ponto. Se o Miguelito não pode ser uma opção. Eu sei que chegou o Serginho, tem o Patrick aí que pode jogar nessa função também, não acho que vai jogar como meia, talvez um pouco mais ali na do Guilherme, mas com certeza esse time tem condição de jogar um pouco melhor e pode fazer ali uma função diferente. Importante o Santos precisa colocar a molecada na Série B, porque se os jogadores da Série B não conseguem atuar por conta do nível da Série B, não vão poder continuar no time. O JP Sherman é exatamente o exemplo que a gente vem falando. Se ele consegue jogar bem na Série B, e aí é exemplo que fez o Paulista também contra times de Série A, por que não explorar essa possibilidade que existe aí dentro do elenco do Santos? Outro que deixou um ponto ali negativo, o Otero. Parece que depois ali da primeira final do Campeonato Paulista, meio que ele deixou de lado uma característica que para ele estava sendo super importante, que era justamente dessa jogada um pouco mais agressiva, desse 1 contra 1 mais efetivo, mais constante, em que ele gera uma preocupação maior na defesa. Não tem feito isso, não sei porquê, não sei qual a razão dele estar buscando esse posicionamento diferente, mas de qualquer maneira acho que com o tempo ele vai conseguir ali se encontrar, e ele é uma peça fundamental, também é uma válvula de escape que a gente tem para esse time.
No restante dos que atuaram hoje, o João Paulo foi muito bem. Acho que nas vezes em que foi exigido estava lá, saiu em algumas vezes um pouco ali. Eu ainda sinto um pouco de frio na barriga quando essa bola é alçada dentro da área do Santos, mas ele não comprometeu hoje, não deu nenhuma saída esquisita. Schmidt e Pituca são muito consistentes, são dois volantes muito técnicos, então eles sobram mesmo na Série B. E acho que eles mesmo quando não são brilhantes estão muito acima do que é pedido dentro dos jogos. E os dois estavam muito bem dessa vez, e acho que se não foram ali de criar jogadas para o ataque, na defesa não deixaram nenhum espaço, ninguém se criou muito ali dentro do campo de ataque do Santos. No resumo, o Santos é líder, tem 6 pontos em 6 disputados, faz uma campanha que, se não é brilhante em questão de desempenho e qualidade de visão, né, de quanto esse time, quanto esse futebol é vistoso, pelo menos tem sido competitivo e tem conquistado pontos, que é o que interessa nesse momento. Tem potencial para crescer, tem mais jogadores chegando, tem aí o Patrick, tem o Serginho, acho que ainda tem bons nomes da base para poder entrar. O Patatinho entrou hoje e foi bem, conseguiu construir um pouco mais ali pelo lado direito. O Miguelito eu gostaria de ver, pelo menos em algum jogo ali, tendo oportunidade. Pode ser inclusive um apoio interessante para ter com o Juliano no meio de campo, e aí você pode tentar uma mudança ali com dois meias e 2 atacantes, e aí talvez você resolva 2 problemas em um mesmo jogo, que é ter uma parceria de criação e ao mesmo tempo uma parceria de finalização, né? Furt e Morelos à frente, com Miguelito e Juliano vindo na construção atrás. Evidente que isso exige uma mudança e uma sequência de treinamento maior, mas eu acho que o Carille tem condições de explorar também essas variações e tem que usar isso, até porque agora que o Santos venceu as 2 partidas, os times que já tinham uma visão de o Santos ser o time a ser batido na Série B, agora eles entendem que, se não baterem esse time, também podem perder pontos, e isso pode comprometer a campanha deles. Então, a partir de agora, acho que a régua vai subindo a cada jogo e a cada vitória conquistada. Para o próximo jogo, o Santos vai jogar numa belíssima segunda-feira às 8 da noite contra o Guarani, mas dessa vez em casa. Tem muita chance de vencer. O Guarani não vem bem, pelo menos até a hora que eu estava gravando esse vídeo hoje, estava perdendo em casa para Chapecoense, mas não é por isso que esse time tem que, de novo, repetir o erro dos 2 primeiros tempos dessas primeiras partidas da competição, em que entrou super desligado e entrou desinteressado do jogo, e depois vai ter que correr mais atrás. A gente sabe que em algum momento pode ser que correr atrás no placar não seja uma coisa tão fácil de reverter. Um dia a gente vai acabar saindo atrás no placar, e aí vai ter que acontecer uma virada, e aí você buscar isso apenas 45 minutos não é simples, por mais que tenha um time superior tecnicamente e no papel. Mas por enquanto vai entregando bem, vai fazendo o que se espera do Santos, e eu vejo com bons olhos o que está sendo feito até aqui, e o Santos parece ter uma jornada aí tranquila de Série B. Vamos ver se isso se sustenta nas próximas partidas, e você me diz também aí nos comentários se concorda com o que eu falei, se tem algum ponto aí que eu esqueci, qual que é a sua visão a respeito desses 2 primeiros jogos do Santos na Série B. Não se esquece de curtir, se inscreve no canal, e a gente se vê no próximo episódio do meu canal de Santos. Tchau, pessoal, até a próxima.